Sociedade Brasileira de Infectologia cita risco aos avós e é contra o fechamento de escolas. É um contrassenso, né? Porque se as crianças pegarem, elas podem levar. Por isso que tem estudos, né, que apresentam evidência que as crianças não transmitem o vírus como os adultos, mas não há nenhuma garantia, né? O Leandro Cardoso Bellato, ele escreveu no ano passado, né, sobre a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela minimizou a gravidade da pandemia. É fácil falar dos mongóis bolsonaristas, né? Mas estava cheio de também mongóis não bolsonaristas com postura semelhante. E, ao menos no início, muito posicionamento. Ah, essa pandemia é séria, de uns e outros se deveu à postura birrenta do presidente. Pois se ele diz A, eles dizem anti-A, né? Então, à época, o Leandro Cardoso Bellato escreveu o seguinte: só para lembrar o quão vergonhosamente estava errada a SBI e o quanto este conselho ruim retardou ou até impediu respostas locais apropriadas ao controle de contágio e o seu rastreamento, né? Taiwan, Hong Kong, Coreia, Japão e Singapura já haviam tomado as medidas cautelares meses antes disso. Nessa data, a Europa já estava no início de sua curva ascendente de casos e mortes, né? Despreparo marcou alguns órgãos importantes no Brasil e no mundo. Mais de mês após haver gente de equipe médica infectada pelo corona, né, pelo coronavírus, já na UTI, a Organização Mundial da Saúde insistia que não se sabia se a transmissão humano-humano era possível. Os países que citei antes, que agiram inclusive antes da OMS achar que isso era um assunto preocupante, eles não seguiram as recomendações da OMS, porque eram recomendações nefastas, erradas, que iam contra o que era possível saber naquela época, né? De igual maneira, a SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia, emitiu essa recomendação desastrosa, né? Essa recomendação aqui de que tem um risco aos avós, mas ela é contra o fechamento das escolas, a favor que a escola possa funcionar, né? Isso quando a OMS essa semana já tinha se corrigido sobre o tema e o número de casos e de mortes na Europa era de conhecimento público, né? Espera-se, né, infectologistas deveriam estar familiarizados com regressões logísticas para compreender a ameaça de crescimento exponencial do número de casos, né? Recomendações desastrosas deste tipo têm de ser responsabilizadas e com isso quer dizer punidas, né? Punição, aqueles que assinaram a publicação disso, né? Que são a favor de abrir as escolas, né? E o risco aos avós. Deveriam ser investigados seus cargos questionados quando não cassados, né? E obviamente nenhuma retratação por este erro crasso foi publicada ainda, né? É um absurdo.